Mas eu acho que o grande erro que se comete no mercado é pegar um recurso, esses 100 mil reais, e querer comprar tudo de uma vez. Então você compra 20 ações, fica lá e esquece esperando que vai valorizar. Não. O componente do caixa é muito importante para te dar justamente esse poder de aportar em momentos que está todo mundo vendendo. No que os grandes investidores, na minha opinião, se diferenciam da grande maioria? Eles não erram? Não, eles erram, sem sombra de dúvida. Só que erram bastante, né? E erram bastante, só que quando eles erram, é pequeno, a perda é baixa. Quando eles acertam, o ganho é gigantesco. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o At The Money, um podcast para estar falando sobre investimentos, empreendedorismo e tudo que está por trás aí dessas pessoas nesse mundo dos investimentos, empreendedorismo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com a Jennifer. E aí, Jennifer, como é que você está? Tudo certo, agora estou ficando mais acostumada. Obrigada, pessoal, mais uma vez aí pela audiência. E hoje estamos aqui com o... Estamos aqui hoje com o Felipe Ruiz, ele que é investidor, engenheiro com MBA pelo MIT, um dos profissionais brasileiros aí mais respeitados no mercado financeiro, sócio fundador da AGF, né, Ações Garantem Futuro, ao lado do Fábio Baroni, Luiz Barsi, e estão aí democratizando o mundo dos investimentos com a metodologia do famoso Luiz Barsi, né? Seja muito bem-vindo aí, Felipe. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui. Obrigado, Jennifer. Parabéns pelo podcast. E espero contribuir o máximo aí, poder responder as perguntas e agregar um pouquinho para a turma que está assistindo. Pô, que bacana. E, Felipe, como que foi sua história? Eu sei que você já contou aí diversas vezes em diversos podcasts, mas conta pra gente aí, pra nossa audiência, qual foi sua história com o mercado financeiro, como que você começou? Eu geralmente falo que o mercado na minha vida, ele entrou meio que não foi por acidente, assim, foi algo familiar, né? Então, eu desde pequeno, eu convivia assim na minha casa com jornal na mesa, Gazeta Mercantil no café da manhã, meu pai falando sobre bolsa no jantar e no Jornal Nacional, tal. E assim, eu nunca entendi muito aquilo lá. Meu pai não é um profissional, nunca foi um profissional do mercado financeiro, mas ele tocava uma distribuidora de aço, que era da minha família, que era do meu avô, inclusive. Chegou a estar entre as grandes distribuidoras do Brasil, distribuía aço da Uzi Minas, CSN e Cozipa. E na década de 80, acho que década de 70, na verdade, ele começou a ter a ideia de pegar sobras de caixa da empresa que gerava e investir num negócio não correlacionado com o aço, porque o aço é um business muito cíclico, né? Então você tinha altos e baixos o tempo todo. Ele falou, poxa, eu vou pegar parte do recurso que está sendo gerado pela empresa e vou colocar em algo que não tenha correlação nenhuma com o segmento que eu atuo. Na época você tinha um negócio chamado Decreto-Lei 157, que era meio que um incentivo fiscal para as empresas dedicarem parte do lucro. Então você tinha um imposto de renda devido, você podia investir parte desse imposto de renda no mercado. Isso gerou uma enxurrada de recurso para o mercado e ali que meio que começou essa história, né? O tempo foi passando, o negócio da distribuição com as privatizações, se eu não me engano, foi no governo Collor. A primeira empresa a ser privatizada foi a Uzi Minas. De todas as indústrias, lembra? Começaram as grandes privatizações, depois teve Vale, Telebrás, não sei o quê, mas a primeira foi a Uzi Minas. E, se eu não me engano, a segunda foi a CSN. Nesse movimento de privatização, as empresas elas adquiriram distribuidores e verticalizaram em mais um elo da cadeia. Então, assim, em resumo, da noite para o dia, o principal fornecedor da empresa da minha família virou o principal concorrente. Então, ela fornecia e concorria, porque ela tinha a ponta da distribuição também. Então, assim, foi quebradeira generalizada. O negócio começou a passar por um momento difícil, apesar da política sempre conservadora de não tomar muita dívida, manter muito estoque. Naquela época de inflação alta, o estoque era sempre um benefício, né? Um ativo que valorizava. E eles foram reduzindo de tamanho e fecharam as portas. Só que, nesse momento,
esse investimento de bolsa já tinha tomado uma proporção um pouco maior, e meu pai, assim, desde então, passou meio que a viver de dividendos. Sempre fez outros investimentos, imobiliários, chegou a ter uma agência de publicidade e tal, mas isso foi algo que acabou meio que salvando a vida dele. Eu, desde cedo, aproveitava esse envolvimento do meu pai com bolsa e frequentava a corretora, ia no centro da cidade com ele, ia no pregão, às vezes viva voz, ficava olhando aquilo lá, não entendia nada. Então sempre foi uma coisa que estava junto de mim, só que eu não entendia muito bem o que acontecia. Em 98, os meus avós faleceram num acidente, até um negócio meio trágico e tal, e deixaram alguma herança, sendo que meu pai pegou um terreno, vendeu e deu para mim e comprou Vale, e a mesma coisa ele fez para o meu irmão. Então eu fiquei com essas ações da Vale, isso foi em 99, na minha carteira ali eu virei investidor, mas eu nem sabia que eu era investidor, eu fui descobrir depois de alguns anos ali. E você sabe quanto que Vale era naquela época? Eu não sei te dizer, eu lembro que era Vale 5, é a preferencial classe A que nem existe mais. Caramba. Mas foi mais ou menos isso. O tempo foi assim, aí eu fui estudar engenharia, me formei na Mauá, comecei a trabalhar, tive emprego, por exemplo, cheguei a trabalhar na indústria automobilística e tal, fui fazer meu MBA nos Estados Unidos e sempre esse negócio da bolsa me acompanhando. Eu começava a me interessar cada vez mais e pegando parte do meu salário e colocando ali, né? Sem uma estratégia muito bem definida ainda, mas o que eu sempre ouvia a minha vida inteira é: compra, larga que um dia esse negócio vai valer muito. Então era o que eu fazia. A estratégia do meu pai sempre foi muito mais focar em blue chips, as ações mais líquidas, fugindo de alguns setores, mas eu confesso que até aquele momento o dividendo nunca tinha sido algo tão que me chamava tanto a atenção, porque eu ouvia falar de dividendo, mas eu falava, putz, essa migalha aí em cima do preço da ação, então é um negócio que, quando você tem uma posição pequena, realmente não faz nem cócega, né? Então, você tende a achar que aquilo lá é muito pouco. E aí o tempo foi passando, fui trabalhar em consultoria estratégica, depois eu fui trabalhar pro 3G, eu trabalhei com, hoje não está mais na moda, né? Você não pode mais muito falar que trabalhou pro 3G, mas eu trabalhei no 3G, eu fui diretor pro Burger King, cuidava de vendas e marketing para a América do Sul, e sempre em paralelo tocando meus investimentos, minha carteira. Até que num dado momento, eu pulei o pedaço do Barça, eu vou chegar lá, mas num dado momento, assim, minha carteira já estava num certo volume gerando alguma renda, que eu pude me dar o luxo de migrar, e foi aí que a gente fundou a GF, né? O Barça veio no meio do caminho. Eu já tinha ouvido falar dele de mercado, dessas andanças aí com meu pai pelas corretoras, não sei o que e tal, e eu já tinha ouvido falar dele, mas nunca tinha conhecido e nem me interessado pelo que ele fazia. Até que ele começou a ficar um pouco mais famoso, ele saiu na capa da Exame e tal, e naquela época eu me deparava com um certo dilema, porque pega o exemplo da Vale que eu falei lá. Bom, eu tinha Vale na minha carteira, vamos supor que eu tivesse comprado Vale a 20, o papel tivesse ido para 50, eu peguei e vendi Vale a 50, fiquei com o dinheiro na mão e fui no mercado procurar outra alternativa mais interessante de investimento. Só que eu falava, poxa, eu gostava de ser acionista da Vale, era uma boa empresa, era uma empresa com potencial ainda de crescimento, ela vinha crescendo lucros, vinha aumentando o dividendo. Por que eu vendi? Eu não queria ter vendido. Eu vendi porque eu estava seguindo aquele mantra que a gente sempre ouve a vida inteira, que é comprar na baixa e vender na alta. Só que muitas vezes eu vendia e não encontrava algo tão bom quanto para investir. Então, eu saía de uma posição numa boa empresa e acabava alocando em empresas não tão boas assim, e muitas vezes acabava perdendo dinheiro. Isso quando eu não vendia e a ação de 50 ia para 100, que aconteceu algumas vezes também. Então eu falava, poxa, eu quero continuar acionista dessa empresa, mas qual que é o formato? Assim, como que eu consigo fazer isso? E aí
essa foi a virada de chave do negócio do dividendo, porque o dividendo, a gente sempre no AGF tenta traduzir da forma mais simples possível. É o dono da padaria que não fica olhando no dia a dia quanto a sua padaria está valendo. Ele não faz nem ideia, ele não quer saber, né? Para ele pouco interessa. O que ele está interessado? Em produzir um pãozinho de qualidade, garantir que as operações da padaria lá estejam funcionando bem, que o forno não esteja com consumo muito alto, tal. Para quê? Para gerar um lucro e pegar parte desse lucro e botar no bolso. O resto ele devolve para a empresa e reinveste para ela continuar crescendo. Isso, quando a gente fala para a bolsa, tende a ser algo muito difícil das pessoas incorporarem, porque a gente sempre ouve essa história de que o certo é comprar na baixa e vender na alta, mas nos momentos de baixa, a gente sempre vai ouvir que bolsa é arriscado. Nos momentos de alta, a gente sempre vai ouvir que bolsa é o lugar que você tem que estar. E se você ainda não está, você está perdendo tempo. Medo de perder a grande oportunidade. Você vai ver o que a pessoa física faz, aí está sempre comprando lá em cima, cai, vende tudo, aí volta a subir, compra de novo. Exatamente. É aquele ciclo da perda permanente, né? Até que o cara... Quando o cara volta no ciclo, ele ainda é corajoso, porque tem muitos que desistem da primeira vez. E isso parece que a gente está falando assim, os ciclos da bolsa, década... Não, agora, né? Selic a 2%, pessoal entrando em todos os IPOs, como se não tivesse amanhã, e tomando aí quedas de 80%, 85% na cabeça, e vendendo na baixa agora, porque tem o risco Brasil e outras coisas mais, mas enfim. 2016 a 2020, início de 2020, foi esse oba-oba, né? Tava todo mundo falando de bolsa de valores, lugar para investir, não sei o que tava subindo pra caramba. Aí depois do Covid, aí as coisas complicaram. Na verdade, 2020 ainda foi interessante porque caiu rápido e voltou a subir rápido, né? Verdade. Agora 2021 foi a conta-gotas. O pessoal foi sangrando ali, sangrando. Então foi expulsando muita gente do mercado, né? Não, e você pega esse momento de 2021, a turma que entrou no mercado não entrou porque quis, entrou porque foi forçada a partir do momento que viu que o rendimento na renda fixa estava minguando. Então falou, então é um pessoal que foi enviado, foi mandado à bolsa, chegou ali, não sabia o que fazer. Mesmo hoje você tendo muito mais educação, é sedutor você falar, poxa, eu vou comprar um IPO que vai valorizar 30% no dia. Não sei se vocês lembram, aconteceu isso muito. Não, e tava o pessoal tendo uma fazia onda... como é que é o nome? Flipagem. Flipar, exatamente. Tava tendo uma onda de IPO gigantesca. Eu cheguei a entrar em não vendi. Eu entrei no IPO, a ação acabou desvalorizando. Essa história é legal, porque o nosso assessor falava, vai ter um IPO e tal, não sei o quê, aí... eu deixava passar, não sei o que, e falou, porra, Léo, esse IPO valorizou não sei quanto. Não, deu beleza. 200%. Depois tinha outro IPO, 100%. Não, tem IPO tal, não sei o que. Aí o IPO foi pancado. Acho que depois, sei lá, terceiro, quarto IPO, ele mandou mensagem, vai ter outro IPO. Eu falei, não, beleza, vamos entrar. Aí a gente, mas aí foi meio que um azar com sorte, porque a gente reservou, sei lá, acho que foi R$10 mil para entrar no IPO. E aí a demanda foi tanta que a gente conseguiu a gente só conseguiu R$100. Só que aí foi na West. 100 ou R$200, né? Nossa, foi eu comprei a West, a 13. Virou pó praticamente, né? Ela tá ridícula, assim, eu olhei minha carteira Dividiu semana por passada. 10, provavelmente, né? Eu acho que deve estar chegando a menos de R$2. Dividiu por 80 10. centavos, um negócio assim. Mas assim, graças a Deus que não pegou o que a gente queria. Pois é. Nunca a males que vem pra bem, né? Mas aí, voltando, como é que você... E aí bom, eu já tinha ouvido falar do Barsi, comecei a ver ele falando assim na mídia, tal, não sei o quê, e meio que virou uma chave, acendeu uma lâmpada na minha cabeça, eu falei, puta, é isso, é o dividendo. Por quê? Porque aí eu consigo me manter sócio da boa empresa, mesmo ela tendo valorizado, e consigo embolsar os rendimentos que ela vai me gerando. Se o lucro dela for aumentando, ela mantiver a política de dividendo, esse lucro para o meu bolso vai aumentar naturalmente. E foi isso que aconteceu. Eu falei, poxa, eu preciso ir atrás desse senhor aí, eu preciso bater um papo com ele, quero conhecer, entender mais, porque naquela época não estava claro ainda qual era a estratégia dele. Eu sabia que ele era um cara que gostava de dividendo, e ponto, mais nada.
Aí eu me lembro que, na época, eu escrevi uma carta para ele. Eu falei, puta, eu não vou mandar e-mail, porque eu acho que ele não deve ler e-mail, né? 80 anos de idade e tal. Ele já tinha 80 quando você conheceu ele? Ele tinha 70 e alto. Hoje ele tá com 83, 84, então vai fazer quase 8, 9 anos. Caramba. Então eu falei, pô, vou escrever uma carta. Escrevi uma carta para ele. Eu tinha descoberto que ele operava numa corretora lá no centro. Descobri o endereço da corretora, mandei a carta. Nunca me chegou resposta da carta. Puta, vou ter que dar um jeito de ir atrás, continuar. Aí eu abri uma conta nessa corretora que ele operava, corretora Elite, todo mundo sabe. E aí perguntei pro cara lá que me ajudou na abertura da conta. Falei, pô, e o tal do Barsi aí? Ele opera aí mesmo? Não sei. Opera, vem aqui todo dia. É mesmo? Pô, e será que um dia eu consigo falar com ele? Ou não? Tranquilo, vamos marcar aí, vamos combinar. Falei, pô, não é possível. Nossa, era só eu ter feito isso antes. Eu me lembro, Aquelas coisas que a gente nunca esquece. Eu me lembro que eu tava dentro do avião, na Argentina, vindo pro Brasil, me toca o telefone. Aí era o cara da corretora, falou, então, conversei aqui com o Barsi, você pode vir sexta-feira a tal hora? Lógico, cancelo tudo que eu tiver. E aí eu fui. Aí sentei com ele, ficamos 1h30 batendo papo, 2 horas, e ele me abriu o horizonte para algo que eu desconfiava, mas se torna muito tangível quando você vê alguém que implementou o negócio de fato e deu certo, né? Então ele é a prova viva de que o negócio funciona. Você pode ter crítica, pode não ser a melhor estratégia do mundo, pode vir alguém falar que... Mas funcionou para ele. É um arroz com feijão. É um arroz com feijão, feito, aquela consistência, todo santo dia, sentadinho, olhando o que caiu para eu comprar mais, o que subiu para eventualmente eu dar uma ajustada na pose. E pronto, é isso. E não se deixando levar pelos humores do mercado, né? Claro, o processo, ele é longo até você chegar nesse estágio. Mas ele passa por você reinvestir os dividendos que você vai recebendo, você focar em setores específicos. Isso era uma dificuldade que eu tinha até conhecer ele. Assim, eu queria achar qual que é a boa do momento. Agora eu ouvi dizer que tem uma construtora ali que é interessante. Aí eu ia analisar a construtora. Agora uma siderúrgica e tal. E quando você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada bem, né? Você faz um pouco de tudo, mas muito de nada. Então eu percebi dele que o negócio era exatamente você ser o contrário. Pega o universo de setores que estão na bolsa e já elimina todos os setores que não fazem sentido para você. Isso quer dizer que só existem más empresas nesses setores? De jeito nenhum. Você pega, por exemplo, o varejo, que é um segmento que a gente não investe. Pô, tem excelentes empresas, a Renner, entre outras. Mas o setor tem uma dinâmica própria que, primeiro, ele não é favorável à estratégia que a gente implementa. Então, eu não vou receber bons dividendos de uma varejista com frequência. É um setor cíclico, que em alguns momentos ele vai estar bombando, em outros vai ter aquela época de vacas magras. Então, são essas características, e eu acho que isso é muito importante para a pessoa que está chegando na bolsa, né? Ou que começou há pouco tempo. A pessoa ela fala, pô, eu estou perdendo oportunidade em algum lugar, né? Por deixar de analisar tudo. Você não precisa analisar tudo. Primeira estratégia, primeira análise é eliminação. O que não faz sentido para você? Pô, eu acho que isso é muito importante, que você falou que não faz sentido para você. Sem dúvida. Porque, assim, eu acho que o mais importante é a gente se sentir confortável, entendendo, por exemplo, eu sei que varejo, sei lá, é cíclico, tem esse período de vacas magras, mas pode ser que para você seja tipo, ok, beleza. Exatamente. E eu vou ficar tranquilo com isso. E aí, essa tranquilidade que te leva à consistência, né? Você tem investidores extremamente bem-sucedidos, gestores, que investem em vários setores que eu particularmente não gosto. Mas eles entendem muito bem daquela dinâmica, eles conseguem separar o joio do trigo. Então, eu acho que cada um tem o que funciona melhor para você. E o mantra é a consistência, né? Porque a perda de foco é muito fácil acontecer.
Verdade. E eu acho que são esses mecanismos que vão te manter consistente, né? Exatamente. Ou seja, você tem que se sentir bem com aquilo que você está fazendo. Você tem que se manter fiel à estratégia que você definiu, aquelas convicções que você criou na tua cabeça. Eu acredito também que é muito importante você não se importar com a desvalorização e a valorização do patrimônio, nesse caso, sabe? É pensar mais no longo prazo, no que aquelas ações podem te pagar e retornar em dividendos, do que, tipo assim, esse ano minha valorização da carteira está em 7%. Exatamente. Aí daqui a pouco está em 40%. Aí daqui a pouco está desvalorizando menos 200%. Espero que não aconteça, pessoal. Isso significa que você está alavancado. Exatamente. Mas, assim, é não se importar com essa oscilação que o mercado ele traz. E eu acho que para quem não sabe lidar com a bolsa e entende o que é você investir no longo prazo e buscar isso, né? Entra na ansiedade do mercado, que o mercado pode trazer. Você vira refém. O Barsi gosta muito de falar que o patrimônio é a métrica do ego. Né? Então, você quer falar que o seu patrimônio cresceu para se sentir melhor. Só que tem muita gente que pega essa questão do patrimônio e leva à risca falando que patrimônio não importa. Não é que patrimônio não importa, pelo amor de Deus, não é isso que a gente quer dizer. Patrimônio não paga conta. Patrimônio não paga conta. O patrimônio é fundamental, mas quando a partir do momento que você começa a focar na renda que você está obtendo e percebe que o patrimônio ele vai ser muito mais uma consequência de uma estratégia bem executada do que o objetivo, porque se o teu objetivo, você fica paranoico, obcecado com aquele negócio, eu preciso, tipo aquelas carteiras semanais das corretoras. Bom, a carteira semanal, assim, para que serve aquilo? Eu olho aquilo lá e falo, pô, para girar. Essa semana não tem outra explicação, né? Então, a carteira semanal... Dá dinheiro para corretor. Eu vou olhar aquilo e vou falar assim, poxa, na minha estratégia ela não se encaixa. Por quê? Porque eu olho no longo prazo. Se eu estou comprando empresas de qualidade, em bons setores, pagando preços baixos e sabendo que elas vão me gerar dividendos, é questão de tempo para a cotação se aproximar do valor dessa empresa. Né? Uhum. Agora, se eu compro uma ação que está desvalorizada, daqui a um mês eu olho e ela caiu 20%, se eu estou olhando com o dividendo, com a ótica do dividendo, eu vou falar, poxa, eu consigo talvez obter um yield melhor pagando um preço mais baixo aqui e no médio prazo eu imagino que ela se valorize. Agora, você pode tomar uma decisão e ser induzido a falar, poxa, eu não consigo aumentar a posição porque ela caiu, eu vou vender e partir para outra. Então, de novo, você começa a entrar naquela sistemática do compra na alta e vende na baixa. Né? Eu até tento explicar assim para os meus alunos, assinantes, o pessoal que faz conteúdo também, que tem o Mark Howard, né? Ele fala que... O Howard Marks. Howard Marks, ele fala que risco é a probabilidade de você ter uma perda permanente. Uhum. Então, o que muito se utilizou foi a volatilidade. Porque a volatilidade você consegue quantificar de uma forma mais tangível. Né? Então, só que as pessoas têm medo não da volatilidade em si, mas de que aquilo seja efetivo como uma perda permanente. É verdade. Que vai diluir o seu capital. E uma perda permanente, uma ação e uma empresa, ela acontece em dois cenários. Um, que você está tendo uma perda temporária, e você realiza essa perda permanente, ou dois, a empresa quebra. Uhum. O que não está sob o seu controle é a empresa quebrar ou não. Né? O outro está sob o seu controle. Então, assim, eu tento diferenciar bastante o que é perda temporária de perda permanente. Sim. Porque eu falo, até renda fixa tem perda temporária. Teve gente que comprou título de renda fixa, está desvalendo 36%. Ele só vai perder dinheiro se vender os títulos ou se o governo lá na frente não pagar. Mas a probabilidade dele ter uma perda permanente, se ele segura até o final do período, é baixíssima. Sim. É risco o país. Assim, isso não quer dizer que os erros não aconteçam. Uhum. Né? Acho bom deixar claro isso. Sim. Assim, erros acontecem. A gente pode fazer uma análise sobre uma empresa
E, assim, criar algumas hipóteses ali que na prática se provam erradas. Por exemplo, o caso das Americanas. Aí, não precisamos nem entrar em muitos detalhes, mas o que aconteceu, ele desmonta qualquer modelo Sim. que alguém criou sobre a empresa. Você não conta com isso nunca num modelo que você vai fazer, ou numa análise, num valuation, etc. Agora, se você percebe um erro, existem momentos que, sim, você deve abandonar isso daí, né, e partir para outra. Eu acho que bolsa é legal por causa disso. Tem todo santo dia, você tem um cardápio ali que é enorme, então você não precisa ficar escolhendo aquele prato que você não gosta, você pode ir para outro. E é isso, assim, no que os grandes investidores, na minha opinião, se diferenciam da grande maioria? Eles não erram? Não, eles erram, sem sombra de dúvida. Só que erram bastante, né? E erram bastante. Só que quando eles erram, é pequeno. A perda é baixa. Quando eles acertam, o ganho é gigantesco. Então, os seus acertos são muito maiores, suas perdas são muito menores, seus erros são muito menores. Então, isso no net acaba fazendo com que ele, no longo prazo, seja um investidor bem-sucedido. Agora, erros acontecem. E assim, uma empresa boa, excelente, pode virar uma empresa ruim, Sem do dúvida. dia para noite. E vice-versa, né? Então, exatamente. Pois é. E, principalmente se a empresa, aquilo que o Léo falou, né? Tem coisa que você não tem controle. Americanas, se tiver alguma coisa ali mascarado que não tá... Acho que a própria IRB também, né? Se tiver algo que não tá às claras... O que aconteceu com essas empresas são eventos totalmente improváveis. Né? Aqueles eventos de cauda que você nunca imagina que vão acontecer. Né? Exatamente. Mas isso significa que a gente está imune nas empresas que a gente tem em carteira? Não está. O que você consegue é dosar, eventualmente, o seu apetite a risco em uma outra empresa, pagando um preço que seja interessante versus o preço teto, analisando um histórico. Então, a gente falou um pouco de IPOs aqui, né? O IPO, muitas vezes, 99% das vezes, você não tem um histórico ali para acompanhar. Então, você está meio que entrando numa estratégia acreditando que o futuro vai ser melhor do que foi no passado. E isso, muitas vezes, não se prova real. Então, olhar histórico, na nossa visão, é muito importante. Olhar o management das companhias, né? O que esses executivos fizeram no passado, qual foi o resultado das estratégias que eles implementaram, entre várias outras coisas. E, Felipe, existe algum número ideal de ativos para se ter em carteira? Então, de certa forma, não existe um número ideal, né? A minha carteira hoje, eu tenho 14 ativos, eu considero demais, eu gostaria de dar uma enxugada. E o que a gente sempre prega é que você deve diversificar com o tempo. A diversificação ela vai vindo conforme você vai deixando de ter oportunidade nas ações da tua carteira e vai encontrando em outras empresas. Então, se eu tivesse começando uma carteira hoje, eu buscaria uma ação para comprar. Por exemplo, eu tenho 100 mil reais em caixa, não necessariamente eu preciso pegar aquele recurso e comprar inteiro de uma vez. Eu posso deixar parte desse recurso em caixa e comprar uma ação que está no momento interessante. O momento interessante, geralmente a gente olha duas variáveis, é a ação descontada e próxima a distribuir dividendos. No momento atual, muitas empresas anunciando o resultado do quarto trimestre tendem a pagar bastante dividendo. Eu comprei essa primeira empresa. Enquanto ela continua uma boa empresa, ou se ela eventualmente até cair, eu posso aumentar minha posição nessa empresa. Se daqui a um tempo ela valorizar, e eu acho que o yield que eu vou ter, o retorno total, em cima daquele preço já não vai ser mais tão favorável, eu começo a olhar para outras alternativas. E aí sim eu vou adicionando. Mas eu acho que o grande erro que se comete no mercado é pegar um recurso, esses 100 mil reais, e querer comprar tudo de uma vez. Então você compra 20 ações, fica lá e esquece esperando que vai valorizar. Não. O componente do caixa é muito importante para te dar justamente esse poder de aportar em momentos que está todo mundo vendendo. A estratégia previdenciária, que a gente costuma ensinar no AGF,
ela tem, eu diria que tem 4 grandes pilares. Você tem os pilares da carteira e os pilares do caixa. Da carteira, você tem a carteira previdenciária, que é a essência de tudo, são aquelas ações geradoras de renda que vão alimentando a tua carteira sempre com algum caixa que vai pingando. Você reinveste esse caixa ou nas mesmas empresas ou em outras que tiverem mais interessante. Esse é o primeiro componente. Segundo componente é o que a gente chama de carteira previdenciária, carteira de oportunidade. Então, a previdenciária, carteira de oportunidade. Oportunidade é aquela ação que ela está descontada, mas que não necessariamente ela vai te pagar um dividendo no curto ou médio prazo. Você enxerga simplesmente uma oportunidade de comprar na baixa e vender ela quando valorizar, pegando o recurso dessa venda para comprar mais ações previdenciárias. Tipicamente, as oportunidades elas podem oscilar ali, de 0 a 20% da carteira, vamos dizer. Acho que são, em média, 10, 15, eventualmente até 20% e 80% previdenciária. O caixa, você tem a reserva de emergência, que é aquele recurso que você não quer mexer nunca. Você espera que nada aconteça para fazer com que você precise acessar aquele recurso, mas a gente nunca pode prever. E você tem aquele teu caixa que é para aproveitar nos momentos de oportunidade, que é a reserva de oportunidade. Se você tem uma baixa de mercado, igual a gente teve em 2020, a bolsa indo para 60 mil pontos... É hora de ir às compras. Todo mundo fala, tem que comprar, mas para você comprar você precisa ter dinheiro. Se você não tiver recurso naquele momento, e eu acho que esse é um erro, eu mesmo cometi no passado muitas vezes. Fala, você vê aquele momento de baixa, eu tenho coragem para comprar, porque eu acho que você já superou aquele momento do psicológico, eu quero comprar, eu sei o que comprar, só que eu não tenho dinheiro. Então o que eu posso fazer eventualmente? Vender uma ação que não caiu tanto para comprar outra que caiu mais. Mas aquela que não caiu tanto, caiu também, né? Uhum. E às vezes você não está fazendo o melhor negócio naquele momento. Por isso que o caixa é fundamental. O Léo fala, né? Ou vender call, né? Exatamente. Para você sempre separar, né? Reserva de oportunidade, reserva de emergência. Eu faço separação dos 3, né? Ali, reserva de emergência, reserva de oportunidade e renda passiva. Legal. Então, a reserva de oportunidade, como eu falei, eu uso muito opções para aumentando o meu caixa, para ele me dar maior capacidade de aportar pensando no longo prazo. Perfeito. Então, basicamente isso. Eu falo que opções não é investimento, é uma ferramenta. Então, é importante ter essa diferenciação e, para mim, é uma baita ferramenta para você gerar caixa. Concordo. É uma ferramenta que dá para você fazer seguro, uma ferramenta que dá para você ir gerando renda, né? E também comprando ações mais barato. Tipo, eu montei a minha carteira toda utilizando opções, vendendo put. E assim, óbvio que de empresas que eu acreditava, que tinham os fundamentos ali que eu esperava, enfim, ir para longo prazo, não esperando me desfazer da ação. Óbvio que se acontecer e precisar, não tem apego também. Sim. Mas para você ir diminuindo o seu preço médio, né? Então, a gente adora opções. E falando em opções, você comentou aqui, né, nos bastidores que vocês utilizam na carteira de vocês. Como que hoje vocês utilizam as opções aliado a essa tese de investimentos que vocês têm, que é mais previdenciária? Eu acho que essa pergunta tem 2 componentes aí na resposta. O primeiro a gente usa em doses homeopáticas, tá? Até para não passar a imagem de que a gente está lançando call ou put em cima da carteira inteira e que a gente costuma ter uma posição de opções gigantesca, que não é esse o objetivo. E segundo, pouca gente sabe, mas o Barsi usa essa estratégia. Não fomos nós que desenvolvemos, mas é algo que ele faz com uma certa frequência, da mesma forma, não em todas as ações, tal, em doses homeopáticas. Os derivativos, eles existem, você deveria olhar para eles como uma ferramenta de geração de oportunidade e não como uma ferramenta de especulação. O derivativo, ele tem o seu motivo de existir, mas o que para mim me preocupa muito é quando ele vira o centro da estratégia. Assim. Eu vejo pessoas que ficam tradando opções o tempo todo, o dia inteiro.
E quando as pessoas também alavancam, né? E eu ia chegar lá, exatamente. Então, quando aquilo lá vira o centro de tudo, você esquece. Por exemplo, eu não estou preocupado com o ativo que está debaixo dessa opção que eu estou lançando. Você começa a desvirtuar um pouco, na minha opinião. Existem algumas formas muito claras de pessoas que quebraram na bolsa, né? E derivativos, acho que 99% dessas quebras tiveram algum componente de derivativo no meio. Teve um fundo que quebrou recentemente. Vários fundos hedge funds quebraram. Que estavam alavancados, né? Tinha muita com gente que fazia venda descoberto de call, por exemplo, usando margem absurda, probabilidadezinha baixíssima de acontecer alguma coisa. Quando acontecia, o fundo quebrava. Pois é, então assim, você pegando 2 exemplos práticos, o primeiro envolvendo opções, você vender opções a descoberto, e descoberto na put é você não ter o recurso para bancar, é uma das formas mais claras de você quebrar na bolsa, né? Eu vendi uma call descoberta, o ativo valorizou dramaticamente, eu vou ter que buscar no mercado para entregar esse ativo, né? E muitas vezes você não tem recurso para bancar aquilo. Outra coisa que quebra muita gente é termo. Termo é uma estratégia que a gente usa também, mas em momentos de taxa de juro muito alto a gente costuma minimizar bastante isso. Mas o termo ele pode ser uma ferramenta interessante se o objetivo final é você comprar a ação, assim como a put. Então você fala, pô, eu estou lançando uma put. Se eu estou lançando porque eu acredito que, eu vou pegar um exemplo aleatório aqui, eu acredito que Cosan a R$14 é um bom preço para eu encarteirar e ainda vou receber um prêmio de 20 centavos por isso, poxa, legal, eu tenho recurso para pagar ali no meu caixa se eu for exercido. Bacana. Termo, eu comprei tal ação a termo, pegando o mesmo exemplo, eu comprei Cosan a termo, Cosan está a 15,50, vou pagar Cosan daqui a 3 meses R$16 ou 16 e pouco. Eu tenho recurso, ou vou ter uma entrada de recurso que lá na frente vai me permitir comprar Cosan. Só que a turma, e isso assim, eu vi na época do meu pai também, esses operadores de mercado, eu vi isso inúmeras vezes, não foi uma nem duas. Aquele cara que operava no mercado há 20 anos e perdeu tudo. Tudo. Por quê? Porque ele comprou uma ação a termo na expectativa de que fosse valorizar no meio do caminho, ele pudesse vender, comprou a 10, ela vai a 12, eu realizo o termo, embolso a diferença, acabou. Só que a ação caía, você tinha um derretimento de mercado no meio do caminho, e aí, o que você tem que fazer? Aí você tem que rolar o termo, e aí você começa... Você começa a se dar nó, né? Se dá nó e não sabe como desatar, né? Tem uma coisa que... alguns assinantes, né? Eu acho que até bastante assinante pede pro Léo recomendar mais a seco. E é um cuidado, assim, que ele tem gigantesco, né? De tipo assim... É porque a gente tem uma filosofia, né? Por exemplo, eu uso opções para gerar renda, que é o que eu chamo de sistema diamante. Então, o que eu faço? Beleza, eu posso fazer operações especulativas, mas só no limite de taxa que eu já recebi. Uhum. Ou seja, eu não aumento a minha exposição além do que eu já recebi já do dinheiro do mercado. Você está sendo financiado pelo próprio próprio mercado. Sim. Então, beleza, se der errado... A maior perda possível, você vai estar coberto. Você vai estar coberto, exatamente. Então, assim, eu acho que esse é um grande cuidado, e a gente cria até uma planilhazinha de exposição, que a planilha não deixa você aumentar a posição ali em estratégias especulativas, se você não tiver gerado aquele caixa ali suficiente, que ele te trava de ficar girando. Uhum. Porque é natural, pô, o cara é gostoso, o cara começa ali, pô, aí já monta outra posição, opa, tô vendo isso aqui, começa a montar, daqui a pouco quando vê a exposição ali de risco dele é absurda. É legal que você tá falando isso, assim, eu conheci algumas pessoas, conhecidos meus, assim, que em algumas épocas de mercado bombando, o cara descobriu o lançamento de call a descoberto. É dinheiro na conta amanhã, né? Eu tô lançando uma call hoje, amanhã eu já tenho dinheiro na minha conta para pagar o que eu quiser, para gastar, para pagar boleto. Então, é um negócio sedutor. E vicia, né? Que a pessoa começa a se viciar
E faz uma vez dar certo, faz 2 dar certo, faz 3 dar certo, e você vai aumentando. Até a hora que você aumenta dramaticamente esse volume e perde tudo e mais um pouco, né? E uma coisa que eu costumo falar, eu tava até conversando com uma amiga minha essa semana, e ela falou, eu quero começar em bolsa, mas eu ainda tô sem tempo para estudar. E aí eu falando com ela que... Porque quanto mais você adia algo que você não é especialista, é até natural. Eu falo, cara, se eu fosse começar hoje, eu iria buscar entender os riscos. Por que eu tô falando isso? Tipo, eu sou super apaixonada com a ferramenta Opções, da forma que a gente utiliza elas. Utilizo na minha carteira, hoje mais no mercado americano, né? Porque a gente não pode operar Brasil. Mas já usei muito no Brasil. E qual que é o ponto? Eu sei o meu limite. Eu sei o risco e sei o que eu não estou disposta. Tem estratégias, tipo spread de calendário, que eu fiz uma vez. Para falar que eu nunca fiz, eu fiz uma vez. Depois daquilo ali, que eu passei um frio, assim, foi para exercício, ficou no 0 a 0, mas eu passei frio. Eu falei, putz, isso aqui eu não estou à vontade, não estou confortável. Qual é o risco? Perder todo o capital que eu aloquei naquela estratégia. Não quero. Não vou fazer mais. Mas eu entendi o risco e tomei aquele ali e sabia que dali para frente eu não queria mais. Então, acho que acredito que as pessoas também têm essa dificuldade de conhecer o risco do que elas estão operando. Por exemplo, vou comprar ações porque está todo mundo falando. Mas não tem uma estratégia, não, fica meio perdido com o risco, não sabe o risco, assim, sabe? A gente poderia voltar até a pontos mais fundamentais, né? Primeiro que você não está comprando uma ação, você está comprando uma participação numa empresa. Sim. Né? Por trás daquela ação existem ativos, existem pessoas, negócio, né? existe um negócio, existe o suor diário de um monte de gente que levanta cedo e vai até a empresa trabalhar. Enfim, você começar com estratégias muito complexas de derivativos, e eu acho que mesmo sendo seguro, eu acho que é pular um caminho. Você precisa... E a pessoa pode começar, não tem problema nenhum. Você quer começar com estratégias de derivativos? Começa. Mas busca entender fundamentos do mercado. O que está por trás, assim? Você tem empresas, você tem investidores, você tem a dinâmica, o funcionamento do mercado. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre comparo, assim, eu gosto de andar de moto. Você começa a andar de moto, você nunca pegou numa moto na tua vida, o que você vai fazer? Você vai aprender quais são os instrumentos, como que você vai ligar. Legal, vou começar a treinar equilíbrio, marcha, treinando na garagem, né? Tô ali, indo até a coluna do fundo, voltando. Legal, me acostumei com aquilo. Aí vou tomar coragem, amanhã vou pra rua. Aí você sai da tua garagem, dá uma volta no quarteirão morrendo de medo ali, voltou. Amanhã você já consegue um pouquinho mais longe. Você não vai pegar a moto e já vai a 180 numa rodovia. Porque você pode quebrar a cara. Até com o carro, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas... Muita gente fala, pô, bolsa é arriscado. Mas, tá bom, mas eu adoro ouvir isso, porque o que é arriscado para você na bolsa? É você comprar uma ação e perder tudo? É você especular e depois não ter como cobrir? O que é? Entendeu? Então, o que é risco? A bolsa pode ser muito segura, mas dependendo do que você está fazendo. O objetivo da pessoa, o que ela busca com aquilo ali, o que ela está buscando com aquele investimento e se é um investimento ou não, né? O que eu sempre falo opções é uma ferramenta, né? Não adianta você ter uma ferramenta se o seu barco não tem rumo, porque você não vai chegar para lugar nenhum. Total. Então, assim, você tem que ter um rumo de longo prazo ali. Você tem que separar o que é de longo prazo, médio e curto prazo. Por exemplo, eu uso opções no curto prazo para gerar caixa, que ele vai sustentar a minha tese de investimento de longo prazo. É isso. Então, é simples, mas eu tenho um objetivo, tenho um caminho para seguir. Então, isso que é importante. Concordo. E essa questão de executar estratégias ali de derivativos, eu acho que tem que ter esse objetivo, né? Eu acho que isso é importante, porque senão você está só ali só para apertar botão. Aí, é melhor, sei lá, baixa algum jogo no celular, vai apertar, né? Esse é o problema, quando vira a jogatina, né? Sem que você perceba. Exatamente. A dopamina que te faz
tá naquele vício, você vai dormir pensando, e não precisa ser assim. Vocês sabem disso, a gente está falando isso aqui agora. Dá para ser de uma forma muito mais tranquila. Só que outra coisa que a gente fala muito é a diferença de você estar na bolsa e de você ficar na bolsa, né? Tem muita gente que vai para a bolsa porque é conveniente para o momento. Eu ouvi dizer que agora a bolsa tá bom, tal, então... normalmente quando tá lá no topo, né? Sempre, não é normalmente, né? A renda fixa, a taxa de juros tá lá embaixo. Eu gosto de ver sempre aquele reporte que sai nos jornais no começo do ano, dizendo quais foram os melhores investimentos do ano. Então, mostra lá renda fixa, dólar, cripto, bolsa. Então, o cara, ele olha o que tá lá em primeiro, sai da onde ele está e vai para o primeiro, assumindo que no próximo ano vai ser a mesma coisa, e geralmente não é. Então, a bolsa não é conveniência, né? A bolsa, a gente fala que o longo prazo é para sempre. A gente está na bolsa para ficar na bolsa. Então, amanhã eu vou continuar aqui, daqui um mês, daqui um ano e daqui 10 anos. Agora, você tem que ter uma estratégia bem definida, porque senão você começa a bater cabeça o tempo todo e não sai do lugar, você começa a patinar. Né? A estratégia te dá o norte de saber o que fazer em cada determinado momento. Por exemplo, quando a bolsa derrete e eu conheço as empresas a fundo, eu tenho caixa, você sabe que você vai comprar algo que vai no futuro valorizar. Pode não ser em 6 meses, pode não ser em 2 anos, mas daqui a 10 anos, aquilo que você pagou 10 pode estar valendo 150. Porque na bolsa, e aí está outro erro que eu acho que é muito comum. Quanto que vai render a minha carteira? Né? A gente sempre ouve aquela pergunta. Mas quanto vai dar por mês? Aquela tia lá, quanto é que dá por mês, né? Essa é clássica. Tem ações que a gente tem na carteira que no primeiro ano caiu 10%, depois de a gente ter comprado. No segundo ano subiu 1%, no terceiro ano caiu 20%. No quinto ano, ela multiplicou por 7. É o momento de mercado também da empresa. Que isso é impossível, né? Não é impossível. Tem empresa que vai de 1 a 100, mas é o tempo, é a paciência, é você saber o que você está fazendo, porque se você não sabe o que você está fazendo, você não tem o espírito para aguentar render os frutos que só o tempo faz. Isso entra muito essa questão da paciência, né? Acho que é muito inerente à psicologia humana mesmo. Tem até aquela teoria do marshmallow, que foi feita lá em 1960 na Universidade lá de Stanford, que eles pegavam as crianças, né? Botavam numa sala, aí botavam um marshmallow e falava que se ela não comesse ele naquele momento, depois ela ia ganhar muito mais. E boa parte das crianças não aguentavam e esperar e pegavam. Mesmo sabendo que o benefício futuro é melhor. Mesmo sabendo que o benefício futuro é maior. E aí eles mostraram que normalmente as crianças que conseguiam esperar, elas tinham um rendimento escolar muito maior, muito superior, e também tinha a menor probabilidade ali de entrar para o mundo das drogas e crime. E aí eles falaram muito da psicologia humana, né? Que o cérebro, ele tem o sistema límbico, que é o emocional, e você tem o neocórtex, que é o racional. E o ser humano, ele tem esse neocórtex, só que, como todos os animais, o sistema límbico e emocional mais forte, né? O que traz sobrevivência para É o primitivo. É o primitivo. Então, é o emocional. Tudo que é para mais longo prazo, ele não ativa o emocional. Ele vai usar o neocórtex. E as decisões imediatas feitas pelo ser humano é tudo baseado no emocional, né? Então, isso explica muito do porquê que as pessoas não sentem atração em pensar no longo prazo. No longo prazo. E eu acho que o dividendo, ele entra muito aí, porque o dividendo, ele te dá, ele é aquela recompensa periódica que vai te mantendo fiel na jornada. Né? Porque você só pagar um preço e esperar 10 anos para ver se esse preço vai multiplicar por não sei quanto, pode ser um processo muito doloroso.
né? E pouquíssimos aguentam, de fato. Mas se você tem essa recompensa periódica, eu acho que é algo que facilita o processo. Eu começo a entender que se o lucro da empresa está crescendo e a cotação dela está caindo, se eu comprar naquele preço, eu tendo a receber mais dividendos em função do preço pago. E assim por diante. Legal. Eu comprei um curso há um tempo atrás de produtividade do Christian Barbosa. E ele tem vários pesquisadores, assim, no time dele, e ele traz, assim, um embasamento mais científico, né? E ele fala que a gente procrastina as coisas mais chatas ou que a gente não tem prazer em fazer e que o nosso cérebro constantemente busca por prazeres imediatos, que é algo inerente ao ser humano. Então, eu acho que é bem em linha, assim, com você pensar em bolsa. Putz, eu vou ter um prazer. Por exemplo, eu entrei na bolsa, não foi pelo longo prazo. Quando eu comecei, eu queria ficar rica no outro dia. Então, assim, você começa a ver, sei lá, anúncio. Tem muita promessa, né? Principalmente lá atrás, eu acho que tinha pouca informação ainda. Pelo menos quando eu comecei, era muito guru. Aqueles, tipo, ganhe de 1.000 a 5.000. Vem fazer dinheiro na bolsa, que não sei o quê. É muito fácil você ir por esse caminho. Primeiro, porque às vezes está bem em linha do que você está buscando naquele momento, uma renda extra. E segundo, porque naturalmente a gente tem isso. Ele te pega pelo emocional. Exatamente. Ele te pega pelo prazer ou a recompensa muito imediata, a curto prazo. Então, até eu acho que existe uma curva de aprendizagem, pelo menos comigo foi assim. Sem dúvida. Existe uma curva de aprendizagem até você entender que o que você realmente ganha dinheiro na bolsa, que você consegue rentabilizar o seu dinheiro, não é no curto prazo, é no longo prazo. Eu lembro quando eu conheci o Léo, eu comecei na bolsa em 2018, faz pouquíssimo tempo. Mas quando eu conheci o Léo, ele não falava para mim, logo de início, que o que eu estava fazendo, tipo assim, não faça. Ele só falava, cuidado. Aí ele contou a experiência dele e tal, eu, não, mas tipo... Não, relaxa, tipo, aqui sou eu, né? Eu com meu Dell lá vou conseguir ter um super resultado. Eu não falo muitas vezes, né, e assim, principalmente também para pessoas mais próximas, porque eu sei que o meu racional é muito mais fraco do que o emocional dela agindo. Então, ou eu arrumo mecanismos emocionais para trazê-la de volta, ou ela vai ter que sentir na pele a emoção. É meio que aquela... eu que sou pai, eu sinto isso na pele um pouco, né? É aquela história de que, assim, você pode orientar os seus filhos em absolutamente tudo para eles não fazerem algo que você acha que é errado. Mas tem coisa que eles não vão escutar e vão quebrar a cara. E é importante que quebre a cara. Tem hora que você até deixa, quando você percebe, sem perceber, você está fazendo isso. Deixar quebrar a cara para perceber e aprender com o erro. Mas a bolsa é para ser monótono. As pessoas não entendem isso. A pessoa que acha que bolsa é para ser emoção todo dia, aquela visão, lobo de Wall Street, não sei o quê, não é o que eu conheço por... Assim, você olha o perfil do Barsi, é uma pessoa que tem um foco absurdo, é uma pessoa que tem uma consistência igual eu nunca vi. Está lá todo dia fazendo a mesma coisa, uma rotina, focado, analisando os indicadores que tem que analisar. E o que ele está fazendo na maior parte do tempo? Ele está parado, ele não está operando. Na maior parte do tempo, ele está esperando. Não operar também é operar, né? Essa que é a grande dificuldade. E assim, eu lembro que depois que eu perdi, porque eu acabei liquidando, assim, o que eu tinha ali quando eu iniciei, eu falei com o Léo, depois de alguns meses, assim, por que você não me falou? Tipo, você poderia ter me evitado alguns danos. Aí ele virou pra mim, putz, primeiro que era uma decisão sua. Segundo, tipo, a gente já tinha acabado de se conhecer. E assim, ia adiantar? Você iria querer ir até o seu limite, ou até você realmente entender que, de fato, você poderia perder. Então, tem coisa que não adianta você falar, sabe?
Enfim, mas é uma curva aí de aprendizagem que, pelo menos para mim, foi perdendo, que eu comecei a entender que não era aquilo ali. Eu fui entender muito isso estudando essa parte de psicologia mesmo, né? Então, de que o ser humano e todo ser vivo, na verdade, a coisa mais básica e fundamental é sobrevivência. Sobrevivência está relacionado com poupar energia. E o sistema emocional, ele poupa muito mais energia do que o racional. Então, naturalmente, e até a gente que, às vezes, força ali para pensar de forma racional, o emocional está todo o tempo ali tentando agir para ter e se você essa não economia controlar de energia, o seu né? emocional, ele te domina. Né? Exatamente. Então, na Bolsa de Valores, tudo é possível. Tudo é possível. Tanto para o bom quanto para o ruim. Esse ano a gente teve o exemplo da Americanas. Eu não me lembro... Eu comecei no mercado em 99. Tenho 24 anos de mercado. Meu Deus, estou velho. Eu não me lembro de ter visto uma ação cair 90% em um dia. E caiu. Muito doido. Né? No auge da queda lá, né, no máximo da queda, acho que chegou a cair 90%. Eu não me lembro de ver isso. Ao mesmo tempo, você teve, acho que semana passada, inclusive nos Estados Unidos, aquela empresa Bed Bath & Beyond, que é aquela, sabe, BBBY. BBBY, que vende enxovais, não sei o quê. Acho que ela valorizou 100 e poucos % em um dia. Caramba. Então, tudo é possível. Na época da pandemia, a Bolsa estava em torno de 120 mil pontos, com o dólar a 4. Ela estava 30 mil pontos em dólar. Ela foi para 60 mil pontos, cortou pela metade em real, com o dólar a 6. 10 mil pontos. Ela caiu de 30 mil pontos em dólar para 10 mil pontos em dólar. Então, tudo é possível e numa velocidade muito rápida. Se você não tiver conforto do que você está fazendo, não tiver um colchão, se você tiver alavancado, você não sobrevive. É uma insanidade. Você fala, para que eu preciso disso para minha vida? Né? Vai fazer outra coisa. E eu acho que tem muita gente que não tem o perfil para a Bolsa. Né? Antigamente eu juro que eu perdia tempo tentando catequizar as pessoas. Eu falava, não, mas é legal. Todo mundo pode, todo mundo... Cara, você vai gostar, assim, no longo prazo. Assim. Tem gente que não tem o perfil, tá no chip ali, sei lá o quê, mas não é desenhado, o design não é próprio para a Bolsa. Porque o cara, ele não consegue ficar sem olhar o patrimônio, ele vai olhar o patrimônio todo santo dia. Quando está subindo 2%, ele acha que ele está ganhando, quando está caindo, ele acha que ele está perdendo. Vai tomar decisões baseado nessa dopamina, nesse emocional rápido ali. Então, de novo, Bolsa é para ser monótono. Verdade. Entra muito no que a gente estava conversando antes, né? De que é muito de como a pessoa se sente confortável para seguir uma consistência. Sem dúvida. Então é muito disso. O mercado dividiu por 2. O que você vai fazer naquela hora? Para mim está muito claro. Eu respondo agora. Eu tenho um universo de empresas ali que eu acompanho todo santo dia. Deve ter talvez umas 70, 60 empresas na minha tela, tickers, né, na minha tela. Tem o universo das empresas da minha carteira e tem as empresas que eu tenho que eu compraria mais, tem as empresas que eu não tenho, mas eventualmente adicionaria à carteira. O mercado dividiu por 2, eu tenho caixa, eu vou ficar super feliz, eu vou às compras, comprar doidado, torrar o caixa, provavelmente vai chegar no zero, eu vou falar, putz, o que eu faço agora? Queria ter mais. Tem pessoa que é o desespero, o fim da vida, né? Nossa, e é bem isso, assim. Eu acho que todas as vezes que eu comprei ações, era nos melhores momentos, assim, de mercado. Bolsa caiu, aquela ação que eu queria tá com preço bom. Putz, é isso, vou tomar, colocar em carteira. Será que dá para eu te fazer mais uma pergunta aqui, um pouquinho mais técnica? Por favor. Que eu acho que eu filosofei aqui pra caramba e vou para um negocinho um pouquinho mais técnico aqui. Eu queria perguntar sobre essa questão de dividendos. Vocês olham simplesmente empresas que são boas pagadoras de dividendos ou vocês olham se elas têm dividendos crescentes? Não, acho que o erro talvez mais comum é achar que a gente é comprador de yield só. E não é.
de forma alguma. A gente está sempre olhando essas duas alavancas, o dividendo e a valorização. Retorno total ao acionista é composto dessas duas alavancas. O dividendo é o que a gente busca, mas não a qualquer custo. Eu acho que isso é muito importante. Existem empresas que se colocaram em situações muito difíceis por distribuir dividendos que elas não podiam distribuir. A Oi foi um exemplo, mas não a Oi depois de entrar na recuperação judicial. Antes, ela começou a se endividar e começou a ter uma política muito generosa de remuneração aos acionistas. Isso é um problema. Então, o dividendo crescente, ele é sempre muito interessante, mas quando ele é um dividendo saudável, gerado pela operação, são ativos que, sei lá, foi um CAPEX que a empresa fez, que agora começa a render frutos. Então, isso é muito importante, mas a qualidade do dividendo vem antes. O dividendo, para nós, muitas vezes, ele é uma métrica que mostra se uma empresa é saudável ou não. Não é a essência, mas assim, se você parar para pensar, a empresa para conseguir pagar dividendos constantemente, sei lá, trimestralmente, durante 10 anos consecutivos, significa que alguma coisa bem eles estão fazendo ali, né? Se você consegue aliar isso à possibilidade de valorização expressiva na cotação e dividendos crescentes, melhor ainda. Mas eu acho que o crescimento, pelo menos para mim, assim, ele é essencial. A empresa que não cresce, ela está morrendo sem perceber. Crescer para uma empresa é obrigação. Então, é claro, não a qualquer custo, ela tem que ter níveis de retorno adequado nos projetos que ela está investindo, mas o que a gente quer para uma empresa é que ela possa crescer, investir em bons projetos que vão maturar no médio prazo, eventualmente, e esses projetos possam gerar mais caixa, que eventualmente vai parte disso ser distribuído em forma de dividendos. Mas, na minha visão, o crescimento é essencial. Não, legal. Isso daí é uma dúvida muito que eu tinha, porque eu estava estudando, né, já um tempo atrás, que eu estou operando muito no mercado americano. Então, eu estou montando minha carteira lá e tudo mais. Daí eu fui buscar ações que eram pagadores de dividendos, ações de crescimento, e aí eu fui fazer esses dois tipos de análise e eu vi lá, as empresas pagadoras de dividendos, beleza. Não vi tanto crescimento no longo prazo. E aí fui lá pesquisando e eu vi alguns artigos que eram interessantes. Que eles têm outra classificação também dentro das empresas de dividendos, que são as empresas de dividendos crescentes. Uhum. E aí, nesse artigo ele mostra que de 1930 a 2017, 42% do índice S&P veio de dividendos. E aí ele mostra que de 1970 a 2017, as empresas que mais performaram na Bolsa dos Estados Unidos, pelo menos eram que tinham dividendos crescentes, e com metade do risco da segunda classificação, que era tão somente as empresas pagadoras de dividendos. Eu acho que um componente interessante para a gente olhar é que não dá para olhar isso de forma... isolada, né? Isolada e cartesiana, assim, vai, tipo... eu não vou olhar o histórico de 10 anos e ver, poxa, cresceu quanto no primeiro, no segundo, no terceiro. Não, a empresa é um organismo vivo. Ela passa por momentos que, eventualmente, a coisa mais prudente a ela fazer é reduzir o dividendo. Então, você pega, por exemplo, sei lá, uma Klabin. A Klabin, ela entrou num ciclo de investimentos, há um tempo atrás, com o projeto Puma 2, que foi um ciclo que ela se endividou, ele drenou muito caixa ali, ele demandou muito investimento, e a coisa mais prudente a se fazer naquele momento era segurar dividendo. Você teve também o exemplo dos bancos durante a pandemia. O Bacen determinou que, eu não lembro se agora se foi o Bacen ou se o Conselho Monetário Nacional, determinou que os bancos podiam distribuir até um certo percentual do lucro. Então, eles foram forçados a reduzir o payout por uma determinação regulatória. Por quê? Para preservar capital, porque era um momento delicado, tal. Mas
Então, se depois dessa turbulência volta tudo ao normal e os dividendos seguem sendo crescentes, é um sinal muito interessante. Então, eu acho que a pior coisa possível é você querer, de novo, voltando àquele ponto inicial, que a empresa pague dividendo a qualquer custo. Porque o que ela pode usar isso até, às vezes, como forma de exclusão, né? Falar, não cresceu o dividendo, exatamente. corta. E esse é o ponto do cartesiano que eu estava olhando, que eu estava querendo chegar. Assim. Você não pode ser tão preto no branco nessa análise. Eu acho que você pode dar uma certa flexibilizada para tentar investigar. Eu acho que o trabalho do investidor ele é muito parecido com o trabalho de detetive. Né? Você começa a ver indícios e tem que ir atrás para entender o porquê daquilo. Né? O que uma empresa pode fazer com o caixa que ela tem? Ela pode fazer um monte de coisa. Ela pode pagar dívida, ela pode fazer investimento, ela pode pagar dividendo, ela pode recomprar ações, enfim, uma infinidade de coisas. Em muitos momentos, o dividendo não é a melhor coisa a se fazer. E não tem problema, porque se ela está tomando a decisão mais acertada, isso vai me trazer uma valorização naquele equity que eu tenho. A empresa vai passar a valer mais e, como eu olho sempre com binóculo, não estou olhando com a lupa, eu vou poder esperar para chegar o momento adequado de colher o dividendo que ela vai distribuir. Então, por exemplo, empresas que entram em ciclos de investimento muito pesado, toda empresa, a gente estava falando do crescimento, né? A importância do crescimento para a vida de uma empresa. A empresa, para crescer, ela precisa investir, não tem milagre. Então, se ela está entrando num ciclo de investimento, ela eventualmente pode até penalizar o dividendo temporariamente. Mas existe aquele mantra lá que a turma fala, empresa que paga dividendo não cresce. Não é verdade. Existem inúmeras empresas, acabei de falar da Klabin, que tem EBITDA crescente, geração de caixa há não sei quantos trimestres consecutivos, distribuindo dividendo. Então dá para fazer as duas coisas. Eu acho que a questão setorial pesa muito aí. Perfeito. É uma característica até bem diferente assim com o mercado americano, né? Quando a gente vai comparar. Tem o mercado brasileiro. Né? O mercado brasileiro é bem distinto assim do mercado americano em alguns aspectos, né? O perfil das empresas é completamente diferente, né? Por exemplo, nos Estados Unidos você tem aquelas tais dividend aristocrats, né? A 3M que paga 64 3M, anos. J&J, a Johnson & Johnson e várias outras ali que distribuem há décadas, né? Crescentes, muitas vezes. 64 anos a 3M, olha que louco. Pois é. Então, o histórico das empresas é muito maior e você olha a composição do S&P hoje há 10 anos, é completamente diferente, né? Mercado muito mais maduro, né? E é outra estrutura de economia, lá são outros setores que às vezes são mais fortes, então... o perfil de investidores é muito diferente. Investidor, né? Você tem uma pessoa física mais ativa, sei lá, você tem a assembleia do Walmart, vão 30 mil pessoas fisicamente. Sim, e lá você precisa ser muito mais ativo também para acompanhar assim, a sua carteira do que no Brasil. Que você compra e vai deixando não que você não vai fazer a análise ali, enfim. Mas lá o ritmo é muito diferente assim da bolsa. Você acha que isso tem a ver, por exemplo, com o negócio de vencimento de opção semanal? Quais são as influências que fazem esse ritmo talvez ser mais... Eu acho que é... Eu virando entrevistador. A percepção que eu tenho é porque lá tem muito mais ações na Bolsa de Valores. Eu acho que a barreira de entrada das empresas na Bolsa de Valores é muito menor. Então, da mesma forma que o acesso é mais fácil. O acesso é mais fácil. Sem dúvida. Então, assim, da mesma forma que tem muita empresa boa, lá tem muita bomba também. Então, é fácil de você comprar um negócio ali e estourar na sua mão, entendeu? Tem muita empresa em recuperação judicial, tem empresa que está quase quebrando, negociando na Bolsa de Valores lá. Uhum. Então, assim, aqui eu vejo que tem tipo meio que uma barreira de entrada para essa entrada das empresas, mas é um sistema muito mais, como é que eu posso dizer? O processo de seleção é mais robusto, é mais criterioso.
Então aqui, por exemplo, é muito mais difícil você pegar uma bomba aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Será? É. É interessante, é uma visão bacana, assim. Eu acho que o mercado brasileiro ele vem evoluindo, é natural, mas o mercado americano ele passou por um processo de evolução muito grande também nos últimos anos, né? Ele, principalmente depois da crise de 2008 ali, acho que muita coisa foi questionada naquele momento. E ele passou por um processo para ser cada vez mais criteriosa também, né? O duro é quando a gente pega momentos de mercado em que a euforia está reinando, e principalmente você pega um momento que custo de capital era baixíssimo, imprimindo dinheiro até não poder mais, você começa a ver distorções, né? Então é natural. As crises geralmente trazem essa visão mais criteriosa, na minha opinião. Quando tá o oba-oba... Não é tão criterioso, né? Tudo que... Você só olha o lado bom das coisas, né? Então, a empresa que está abrindo capital, ela está negociando a 100 vezes lucro, mas não tem problema, porque daqui a 5 anos vai estar barato. Então, sabe, você ouve coisas que... de novo, capital excessivo no mercado cria comportamentos... esquisitos. Você vê muito essa maleabilidade lá no mercado americano. Então você, por exemplo, tem ativo que tem mais ações vendidas do que em circulação. Então, assim, tipo, é um negócio que você fala, cara, como assim? Só tinham 100 ações em circulação e tem 300 pessoas vendidas em ações, tipo... Como é que pode isso? O mercado de aluguel, na minha opinião, ele tem sido levado a alguns extremos que são extremamente prejudiciais. Né? Porque qual que é o grande princípio do mercado? Que você tem um equilíbrio ali de oferta-demanda, tal, que vai te trazer uma formação de preço que reflita esse equilíbrio. Enfim, a partir do momento que você começa a entrar com fatores externos e criar, por exemplo, pressões vendedoras excessivas em alguns ativos, você começa a distorcer e fazer com que esse processo de formação de preço não seja natural. Né? E isso tem sérias consequências, na minha opinião, inclusive espantando muita gente da Bolsa. Né? Lá a gente estava até vendo, né, no mercado americano, você consegue alugar uma ação para mais de uma pessoa. Olha que doido pois isso. E aí volta aquela história que o Barsi sempre fala, né? Você se aluga um carro na locadora, na Localiza, na Unidas, você não pode vender esse carro. Sim. Você aluga uma casa, se você vender, você vai preso. Se aluga uma ação, você pode vender, que é um ativo. Por que isso? Então, aquelas coisas que alguém está ganhando. Sim, né? com certeza. Sem dúvidas. E o que você deixaria aí de mensagem para quem está começando na Bolsa, para nossa audiência também? Putz, tanta coisa para falar em uma mensagem só, né? Mas, em primeiro lugar, eu acho que você está entrando numa jornada que pode ser maravilhosa e pode ser transformadora. Ela mudou minha vida. Conheço muitas pessoas que tiveram um impacto muito positivo nas suas vidas por conta da Bolsa. E eu acredito que se você entrar da forma certa, que é muito mais olhando para o investimento, olhando para longo prazo e fugindo de ganhos milagrosos e especulações, você consegue ter uma jornada muito mais prazerosa, dormindo tranquilo, que eu acho que é fundamental. É o que a gente estava falando agora há pouco. Ninguém quer ser forçado a estar em um lugar que é estressante e por desejo próprio. Assim, poxa, vai fazer algo melhor, vai fazer um esporte. Você está na Bolsa, transforma isso daqui em algo que seja realmente prazeroso e você consegue fazer isso. Entrando em estratégias seguras, em estratégias rentáveis, mais rentáveis no longo prazo. E, acima de tudo, eu acho que é fundamental você entender a Bolsa como um grande marketplace em que participações de empresas estão sendo negociadas. Se veja como um sócio de uma empresa. Você tem ações de uma Vibra, por exemplo, vai abastecer no posto BR, não vai
abastecendo concorrente. Você tem ações da Vivo, contrata a Vivo para ser a tua operadora de celular e assim por diante. Porque eu acho que a partir do momento que você se enxerga como acionista das empresas, você tende a ter um comportamento completamente diferente e na hora que esse ativo tiver descontado, todo mundo desesperado, você vai saber que é uma boa empresa e vai comprar dos impacientes. É isso. Perfeito. Legal. E como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Bom, primeiro o Ações Garantem o Futuro, o AGF, a gente está no Instagram como Ações Garantem, @Ações Garantem, e o meu é @ruiz.felipe, tô no Twitter também, nem me lembro qual que é meu Twitter, mas é fácil de encontrar ali, Felipe Ruiz. Maravilha. Legal, obrigada demais pelo convite. Obrigado a vocês, pessoal, eu que foi agradeço. Foi ótimo. É sempre, Muito bom bater papo. é sempre um aprendizado pra A gente. gente não vê a hora passando, né? Verdade. Impressionante. Verdade mesmo. E espero que a gente possa fazer outros bate-papos. Eu agradeço. Obrigadão Também. pelo convite. Felipe, brigadão. Valeu. E pessoal, muito obrigado pela participação, pela companhia aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aí se tiverem gostado, o que vocês acharam do bate-papo. Deixe seu joinha aí, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Segue o Felipe lá nas redes dele. E é isso, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Valeu.